Você já sentiu aquele frio na espinha ao virar uma página? Já teve a sensação de que o livro estava te observando? Hoje eu te convido a entrar comigo num universo onde o medo caminha lado a lado com o prazer da leitura. Sou Ludi Pereira e este é mais um capítulo do meu cantinho literário, Minhas Leituras. Hoje vamos explorar os livros de terror e suspense que moram na minha estante e talvez também nos meus pesadelos. O medo como leitura. Antes de te mostrar os livros, deixe-eu te contar uma coisa. O terror e o suspense sempre foram gêneros que, mais do que assustar, nos revelam. Revelam os nossos medos, nossas sombras e até nossos limites. Autores como Stephen King, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Joe Hill, Shirley Jackson e tantos outros não escrevem apenas sobre monstros ou fantasmas. Eles escrevem sobre a fragilidade humana, o lado oculto das nossas mentes. Exploradores do desconhecido. Nesse vídeo, além de mostrar meus livros, vou falar rapidamente sobre o terror, o horror, o mistério e o suspense. O que é o gênero terror? Ele busca provocar medo intenso, angústia e uma sensação de ameaça. Foca nas emoções do leitor, criando um ambiente sombrio e opressor. É um gênero literário e também cinematográfico, que trabalha com o medo psicológico, a antecipação, o pavor que se constrói aos poucos. A sensação principal é: algo terrível vai acontecer. É aquela atmosfera tensa, climas sombrios. A construção do medo é mais sutil e foca na expectativa, e muitas vezes envolve elementos sobrenaturais. Já o horror é quase sinônimo de terror, mas tecnicamente é o efeito causado. Enquanto o terror prepara o clima, o horror é o impacto, o momento do choque, da repulsa. Diferença básica entre terror e horror. Terror é antecipação, horror é reação visceral, é o susto, o nojo, o choque. O mistério é o gênero da investigação e do enigma. O leitor acompanha a busca por respostas a uma situação incompreensível, geralmente um crime, um desaparecimento ou um segredo. E aquelas características que um mistério envolve: aquela narrativa linear ou com flashback, enigma principal e pistas falsas. Finalmente, com revelação surpreendente e clima de descoberta. E o suspense é o gênero do ritmo acelerado, da tensão constante, onde o leitor sabe ou desconfia de algo que os personagens ainda não sabem. A ação é crescente, com muitas reviravoltas, sensação de urgência, emoção e tensão predominam na narrativa. O terror é muitas vezes
uma forma de filosofia. Nos lembra da nossa finitude, da imprevisibilidade da vida e até das loucuras que tentamos esconder dentro de nós mesmos. Ler esses livros é, de certa forma, encarar o abismo e descobrir que sobreviver a ele pode ser delicioso. Salve, salve, leitores! Esse é o canal Ludi Pereira Minhas Leituras. Hoje nós vamos falar dos livros que fazem parte da minha biblioteca. Só que os livros de terror, livros de suspense, livros de mistério. E sem delongas, eu vou começar apresentando o primeiro desses livros que eu tenho aqui na biblioteca. Vou trazer vários livros de vários autores, e o primeiro é esse, um dos mais sinistros aqui da minha coleção. É da Dark Side Books, é um livrão, está fora de catálogo, estive pesquisando, está em torno de, estão cobrando aí R$700 mais ou menos por esse livro, que é o Dicionário dos Demônios, saiu pela Dark Side Books. É um livro até assustador, né? Eu confesso que eu não li esse livro ainda. Eu fiquei meio temeroso de ler esse livro aqui, até porque eu não vou estar recitando o nome de demônios, não. Aqui tem centenas e centenas de livros de demônios. Esse livrão da Dark Side aqui, Dicionário dos Demônios, uma edição comemorativa de 10 anos, tradução de Adriano Scandolara. M. Ballinger é o nome da pessoa que fez esse dicionário aqui. Tem muita coisa e são centenas de imagens nesse livro. Centenas de imagens. É muita coisa. E os nomes, né? Os nomes são a pior parte, é conhecer os nomes. Dicionário dos Demônios. Esse está aqui na minha biblioteca. Agora, a qualidade dos livros da Dark Side é algo incrível, né? Capa dura. Se você for procurar esse livro hoje, tá difícil de encontrá-lo, bem difícil. E é com ele que eu começo. Nós vamos trazer também Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, todos os livros que eu tenho de terror e mistérios aqui na minha biblioteca. Bora começar? Muito bem. Vou começar pelo primeiro livro que eu adquiri do Stephen King, que foi Tripulação de Esqueletos. Essa edição aqui, ó. Eu comprei essa edição em 1987. Essa edição comprei numa livraria e aí daqui eu não parei mais. Aí eu comecei a adquirir os livros do Stephen King. Eu tenho todos os livros do King agora nessa estante aqui, a Estante Sombria. Apelidei de A Estante Sombria. Então esse é o primeiro livro dos livros de terror que eu tenho. Vou ser mais breve agora. Tripulação de Esqueletos. Depois desse eu tenho também do Stephen King O Iluminado. Eu trouxe 2 do Stephen King, 3 do Stephen King, porque eu não vou apresentar todos, porque um dia desse eu vou fazer um vídeo só do King. Aí tem o Iluminado, aqui, esse é da coleção Biblioteca Stephen King, e ele vem com informações
a mais aqui. Edição especial com tradução revisada e prólogo e epílogo inéditos, que não tem nessa edição aqui, ó. Essa edição é a edição normal que saiu pela Suma, e depois tivemos essa edição especial com capa dura da Biblioteca Stephen King. Essas duas edições que eu tenho, e mais essa primeira, antigona, velha, que eu tenho também, toda detonada, mas está aqui, guardadinha na minha biblioteca. Stephen King, O Iluminado. Eu tenho também Stephen King, A Hora do Vampiro. Essa edição foi a primeira vez que eu li, foi aqui nessa edição velha da Nova Cultural. Aqui tinha um baita spoiler, né? O nome já era um spoiler, A Hora do Vampiro. Aí depois a Record também fez a sua versão, ó, A Hora do Vampiro. Edição antiga. E a Suma fez uma nova versão, né? Uma nova capa, já por uma outra editora, né? Publicado anteriormente como A Hora do Vampiro. Esses são os livros do King que eu trouxe para mostrar nesse vídeo. Fora isso, temos a família King também, né? Nós temos o Stephen King com o filho Owen King. Aí trouxe um dos livros. Aqui os dois, né, trabalham juntos nesse livro. O que aconteceria se todas as mulheres desaparecessem? E é um livrão aqui, um calhamaço de 723 páginas. Um ótimo livro. Bom livro mesmo. O Stephen King, A Hora do Vampiro, a gente sabe que é quase que uma homenagem ao Bram Stoker, Drácula, né, na versão do King. O Iluminado todo mundo conhece pelo filme do Stanley Kubrick. Temos também a esposa do King, a Tabitha King. O livro parece fofinho, mas não é fofinho. A história não é fofinha, não. Mas ele parece fofinho, a capinha branca, bonitinho. Olha que legal. Entusiasta de miniaturas, a socialite Dorothy Hardesty Douglas vive na redoma de seu legado de sucesso. Ela possui uma réplica da Casa Branca perfeita em seus mínimos detalhes. Ao conhecer Roger Tinker, que trabalhou para o governo em um projeto secreto, ela descobre uma maneira fantástica e um tanto perturbadora de decorar a sua casinha. E aí você já imagina o que pode acontecer, né? Com esse cientista e essa vontade dessa mulher e uma casa em miniatura, o que será que pode acontecer? Pequenas realidades. Tabitha King, a esposa do Stephen King. O único livro dela, eu acredito que chegou no Brasil, foi esse. Ela deve ter já... Eu acho que ela já escreveu mais livros, eu não tenho certeza. O Darkseid sempre caprichando, né? E o Joe Hill, que é o outro filhão dele. Trouxe o primeiro livro dele, A Estrada da Noite, nessa versão e na versão nova que saiu com capa dura, do filhão do Stephen King, o Joe Hill. Implacável, arrebatador, poderoso. Neil Gaiman fala sobre isso. Esse livro aqui é interessante. Uma lenda do rock pesado, o cinquentão Judas Coyne coleciona objetos macabros. Um livro de receitas para canibais, uma confissão de uma bruxa de 300 anos atrás, um laço usado no enforcamento, uma fita com cenas reais de assassinato. E por isso, quando fica sabendo de um estranho leilão na internet, ele não pensa duas vezes antes de fazer uma oferta. Vou vender o fantasma do meu padrasto pelo lance mais alto. E ele acaba comprando o fantasma. Ele acaba comprando um paletó. Um paletó. E esse paletó finalmente é entregue na sua casa, numa caixa preta em forma de coração. E dessa vez não se trata de uma curiosidade inofensiva, não. Nem de um fantasma imaginário. Sua presença é real e ameaçadora. A Estrada da Noite é um livro muito bom.
Joe Hill, filho do Stephen King. E aqui eu fecho os livros da família King. Vou apresentar agora umas figuras que foram aquelas muito necessárias na imaginação do Stephen King. Foram aqueles que King teve como modelos, caras que ele leu muito, como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, entre outros. Vamos seguir aqui com os livros de terror, horror, mistério da minha estante. Bora? E agora eu vou trazer para vocês os livros do H.P. Lovecraft, os livros que eu tenho aqui na minha biblioteca sinistra, biblioteca dos sustos. Um deles é esse aqui. Eu não tenho o volume 2, eu não comprei. Da Dark Side saiu em 2 volumes. Eu peguei essa edição que eu acho muito bonita. Imita um livro antigo, até como se fossem os arremates no couro aqui assim. É muito perfeitinho. Verde. Aqui está o H.P. Lovecraft. Esse livro tem vários contos legais. Dagon, A Cidade Sem Nome, Herbert West, Reanimator, O Depoimento de Randolph Carter, O Cão de Caça, O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, A Sombra Vinda do Tempo, A História do Necronomicon. Essas histórias estão aqui, um livro muito legal. Do Lovecraft eu tenho também essa edição, que saiu só uma, pela Companhia das Letras, e aí não teve o volume 2. Esse aqui é a Biblioteca H.P. Lovecraft, chamado de Cthulhu e Outras Histórias, volume 1. O volume 2 nunca foi lançado, nunca foi publicado. É bem bonita a edição, capa dura. Mas não foi lançado o volume 2. Tem umas edições pocket aqui, chamado de Cthulhu, pela editora LPM Pockets. Esse aqui também, A Tumba, e O Caso de Charlie Dexter Ward. Tenho essas 3 edições aqui, pequenas assim. Também tenho essa antiga, Mestres do Horror e da Fantasia, pela Francisco Alves, H.P. Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas, bem velhinho, amarelada pelo tempo. E tem também essa edição aqui, ó, da Martin Claret. Essa edição aqui tem toda a obra. Grandes Contos. Olha que lindo. Linda edição. Esse aqui é o material que eu tenho então do H.P. Lovecraft. Tem mais um aqui. Vamos ver aqui. Essa edição nós temos o Poe, Edgar Allan Poe, o Lovecraft e o Conan Doyle. Que estão 3 livros. E é isso que eu tenho do H.P. Lovecraft. Vou trazer agora o Edgar Allan Poe para você. Coisas que eu tenho do Edgar Allan Poe aqui na biblioteca. Eu tenho O Corvo e suas traduções. É um livro fininho. Aí eu tenho o Edgar Allan Poe, o Histórias Extraordinárias. Saiu pela Companhia de Bolso. Histórias Extraordinárias. Tenho Histórias Extraordinárias também em mais 2 edições aqui. Essa aqui da Abril, uma edição velhinha, ó, capa dura, velhinha. E tenho essa edição desse livro lindo aqui, ó, Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, capa dura também. Aí eu tenho os pockets, 2 pockets aqui, A Carta Roubada, pela LPM Pockets, A Carta Roubada e outras histórias de crime e mistério, e o relato de Arthur Gordon Pym, aqui.
E para fechar, 2 livros da Dark Side que eu tenho também, que estão aqui, o volume 1 e volume 2. Aqui está o volume 1. Aqui, olha que lindo esse livro. Lindíssimo. Trabalho gráfico é excelente. É um livro maravilhoso. Vamos ver se tem desenhos aqui. Tem desenhos. Ó. Esse é o volume 1. E aí depois saiu o volume 2 na sequência. Tem os 2 volumes. E esse é o material do Edgar Allan Poe que eu tenho, junto com aquela caixa, né? Que também tem o Edgar Allan Poe aqui, nessa caixa. Edgar Allan Poe é isso. Vamos agora conferir alguns outros livros que eu tenho de terror aqui na minha estante. Mais livros, e tem muito livro ainda. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, aqui eu tenho edições do Frankenstein, da Mary Shelley, pela LPM Pockets. Tenho pela Penguin, Companhia das Letras, essa edição também. E tenho pela Dark Side. Aqui estão. Mary Shelley, edição de luxo, Frankenstein, com aquela qualidade maravilhosa que nós conhecemos da Dark Side. Aquelas edições maravilhosas que a Dark Side produz, né? É um livro lindo. Tem o Fitilho. Aí eu tenho Drácula. Eu li o Drácula nessa edição aqui, ó, da Penguin, Companhia das Letras. Li no ano passado. Eu não tinha lido ainda o Drácula. Livro grosso. Livrão. Aí eu tenho essa edição também da Dark Side. Curiosidade, essa é a edição original de 1897, edição comemorativa em homenagem à primeira publicação pela Archibald Constable, na primavera de 1897. Primeira vez que foi lançado, ele foi lançado exatamente assim. Era uma capa de tecido amarelo, com a letra, exatamente isso aqui. Isso aqui é uma réplica que a Dark Side fez. Foi publicado exatamente assim, ó. Livro do Bram Stoker, Drácula. Eu tenho também esse aqui, editado originalmente por Stephen Jones, O Grande Livro dos Vampiros. Esse aqui saiu pela Pipoca Nanquim. Interessante, ó. 35 fabulosos contos de vampiros criados por algumas das maiores escritoras de ficção sobrenatural. O interessante é que esse livro só tem escritoras, só mulheres escreveram esse livro aqui. Tem Anne Rice, temos Tanya Huff, Nancy Kilpatrick, Tina Hatt, Nancy A. Collins, Elizabeth Hand, Ivone Navarro. São muitos nomes. Eu desconheço a grande maioria eu desconheço os nomes dessas escritoras, mas o livro é muito legal, muito bem produzido também. Capa linda, ó. E um outro que eu tenho é esse aqui, ó. Herdeiros de Drácula, clássicos esquecidos de Sir Arthur Conan Doyle, M.R. James, Algernon Blackwood, entre outros mestres do terror. Introdução e organização de Richard Dalby. Esse aqui saiu pela HarperCollins Brasil. Esse livro aqui. Tenho aqui também Contos de Fantasmas do Daniel Defoe. Tenho também esse aqui, Thomas Oldhelveld, Hex. Esse livro conta a história de uma bruxa. E o Stephen King diz aqui, isso é totalmente brilhante e original. O George Martin diz, Hex é assustador e emocionante. Toda cidade pequena tem seus segredos,
mas nenhuma é como Black Spring, pacato vilarejo cercado por uma densa floresta verde que esconde uma bruxa condenada à fogueira há mais de 300 anos. Acorrentada, com a boca e os olhos costurados, Catherine Van Wyler vaga sem rumo, sussurrando a morte para quem se aproxima. Os habitantes controlam seus passos através do Hex App, um aplicativo que ajuda a manter o segredo distante dos forasteiros. A vigilância constante aumenta o clima de paranoia, enquanto adolescentes testam os limites do perigo, trazendo à tona um mal ainda maior. Hex. Mais uma super pilha de livros para trazermos para você. Vamos lá? Vou começar por esse de cima aqui. F. Paul Wilson, o autor de O Fortim. Esses livrinhos aqui são muito legais. Aquele terror lá dos anos 80. Isso aqui deve ser dos anos 80. Esse aqui é 1990. Nós temos o autor de Fortim. Aí nós temos aqui o Fortim, o Wilson. Aqui. Esse é o Renascido, que é uma sequência. Aí temos o Fortim. Temos o Sepulcro. Isso aqui foi uma coletânea, né? Que saiu, é uma série de 6 livros. Se não me engano, é uma série de 6 livros. Sim. O volume 1 é o Fortim. O volume 2 é o Sepulcro, que é esse aqui. Sepulcro, volume 2, volume 1, volume 2. Aí depois saiu o Toque Mágico, que eu tenho no Kindle. O Renascido. Renascido é esse. Aí depois do Renascido tem Represália e Night World, que não chegou no Brasil. São 6 livros aqui do F. Paul Wilson. Depois do F. Paul Wilson eu tenho também na coleção aqui o Jay Anson, Horror em MTV, um livrinho velhinho. O Colecionador, que já tem vídeo no canal, John Fowles, essa versão antiga e essa versão da Dark Side. São lindos, né? Aqui os dois, Joe Fowles. John Saul, A Fúria Cega, livro antigo também. Eu não vou falar muito deles, porque senão o vídeo fica enorme, né? Esse antigo aqui, ó. É As Duas Vidas de André Rose Frank de Felita. Bem antigão. David Morrell, Totem. Mais um terror antigo aqui. Esse aqui é Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Saiu pela Penguin Companhia das Letras. Esse aqui pela Dark Side é um livro de contos. Inclusive o primeiro conto é do Stephen King. Tem Edgar Allan Poe aqui também. E tem um conto do King aqui. Se não me engano é o primeiro. Eu não sei se... o primeiro, O Compressor de Ar Azul. O primeiro é do King. Saiu pelo selo da Macabra, da Dark Side. Esse aqui. Tenho também Hell House, né? Esse aqui é muito terrorífico. Imagina uma mansão assombrada, bem assombrada. Capa dura. Tava fora de catálogo esse livro. Tava custando muito caro. Aí depois a Dark Side fez a sua versão. Esse aqui é do Richard Matheson, Eu Sou a Lenda. Legal, né? Richard Matheson. Teve filme com Will Smith. Robert Chambers, O Rei de Amarelo. Aqui. E o amigão do Stephen King, o Peter Straub, com Ghost Story. Muito legal essa versão desse livro aqui, ó, da Dark Side, capa dura. Estamos indo para os últimos livros agora. Vou mostrar para vocês os últimos livros de terror que eu tenho aqui na minha coleção terrorífica de livros. Bora?
ó, para fechar o nosso vídeo de hoje, separei algumas versões do Exorcista que eu tenho. Aqui basicamente é William Peter Blatty. William Peter Blatty, ou Blatty, não sei bem a pronúncia. A primeira vez que eu li o Exorcista foi nessa edição aqui, ó. Essa edição pequenininha. O demônio, o inimigo pavoroso, semeador de erros e desgraças. A crueldade, a violência, as torpezas do sexo e as atitudes mais asquerosas numa menina de 11 anos. Aí depois eu consegui essa versão, tá velha, tá rasgada aqui, inclusive, ó, tá detonada essa versão aqui. E por incrível que pareça, depois de muitos anos eu fui encontrar esse desenho, que é do Doré, né, na Divina Comédia. Eu digo, eu conheço essa imagem. Aí encontrei na Divina Comédia essa imagem aqui. Do William Peter Blatty também eu tenho mais 2 versões do Exorcista, aqui pela HarperCollins Brasil. E essa aqui, a cruz invertida. Que loucura, né? Essa versão. O verde, você sabe o que significa o verde, né? No filme, a menina bota pra fora aquela gosma verde lá. E aí, por isso que fizeram essa capinha verde. Linda edição, capa dura. E teve uma sequência. O Exorcista teve uma sequência, a continuação de O Exorcista. Ó. Eu tenho esse livro antigão aqui, do William Peter Blatty, O Espírito do Mal, que saiu como Legião agora pela Dark Side, foi relançado. Mas eu gosto muito dessa capa aqui. As capas antigas da Record de livros de terror eram muito legais. Aí eu tenho esse livrinho também, ó, A Nona Configuração, do Blatty. Bem legal esse livrinho aqui. Os livros que eu tenho. E para fechar, esse aqui que eu nunca tive coragem de terminar a leitura dele. A capa é terrível, né? Reféns do Diabo. Este é certamente um livro espantoso, extraordinário e intenso. Sua maior contribuição é que ele simplesmente não aceita os conhecimentos do mundo moderno sobre a loucura, a neurose, a saúde mental, o resto. Isso é reconfortador e necessário. Martin nos lembra que há outro universo inteiro de raciocínio que pode iluminar as facetas da vida e talvez dar sentido às coisas que as teorias psicológicas apenas deturpam e diluem. Este livro verdadeiramente extraordinário constitui sob sua superfície vibrante e em certos momentos sedutora uma tentativa audaciosa de restabelecer um universo de raciocínio que quase perdemos, uma forma maior e mais ampla de compreendermos a nós mesmos e ao nosso universo. Ele me fez perceber que à medida que as opiniões atualmente em voga à nossa volta entram em colapso, estamos penetrando num mundo no qual a visão cristã clássica terá muito a nos dizer novamente. Harvey Cox, presidente do Departamento de Teologia Aplicada da Universidade de Harvard. O mais impressionante relato de possessão e exorcismo e seu significado nos novos tempos. E aqui tem o caso de 5 possessões demoníacas, e os nomes dos casos são bem terríveis. Os casos são o amigo de Zil e a sorridente, o padre Ossos e o senhor Net, o padre virgem e o consertador de moças, tio Ponto e o jantar de cogumelos, e o galo e a tartaruga. Aí também tem o manual de possessão, o bem e o mal e a mente moderna, o espírito humano e Lúcifer, o espírito humano e Jesus, o processo de possessão, o fim de um exorcista, Michael Strong, conclusão, e tem apêndices, tem o ritual romano do exorcismo, tem preces comumente usadas nos exorcismos e mencionadas nos exorcismos deste livro. E além disso eu consegui também informações antigas num jornal que saiu em 91. E eu ainda trago comigo esse recorte aqui, ó.
O demônio é um ser real. Aqui, o padre Edivino: só pode haver um exorcismo legal em cada diocese. Aí eu peguei isso aqui, achei interessante, e ele está dentro do livro há muito tempo. Só que eu não tive coragem de terminar a leitura desse livro. Eu nunca terminei a leitura dele. Talvez um dia eu leia ele integralmente. Mas é isso. Essa é a minha coleção de livros de terror, a coleção sombria na minha estante dos arrepios. Quais são os livros de terror que te marcaram? Conta aqui nos comentários. Que livro de terror que você leu, que te assombrou por muito tempo? Quais os livros de terror e sinistros e de suspense que você viu nesse vídeo, que você curtiu? Comente aí nos comentários, deixe o seu comentário, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nós voltaremos com mais vídeos sobre os meus livros, sobre os livros que eu gosto de ler, os livros que me fazem pensar, refletir, e eu trago aqui para o canal, no Minhas Leituras, certo? Foi um prazer muito grande ter estado com você até agora no canal Minhas Leituras. Até o próximo vídeo. Se você gosta de livros, filosofia e de mergulhar nas sombras da mente humana, volte, retorne ao Minhas Leituras. Estarei esperando você. Compartilhe com outros leitores corajosos. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se, ler pode ser mais perigoso do que parece.